O secretário executivo e interventor do Distrito Federal, Ricardo Capelli, apresentou um balanço da intervenção federal na segurança pública ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Após a visita, Capelli declarou em suas redes sociais que vai entregar amanhã um relatório sobre os fatos ocorridos em 8 de janeiro. Certo, Felipe? Pois é, e a Polícia Federal, olha só, pessoal, prendeu ontem em Uberlândia, Minas Gerais, o mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos. Antônio foi identificado por câmeras de segurança quebrando o relógio de Dom João VI, que bom que foi preso, durante a invasão aos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro. A repórter Berenice cobriu, enfim, e isso vocês vão ver também aí toda a programação da Jovem Pan. Tem uma matéria da Berenice Leite, certo, Fernanda? Por favor, vamos rodar. Depois a gente tem a matéria, Felipe Campos. É assim, meu querido Fernando Holliday. O que a gente faz agora, Fernandinha? Vamos discutir um pouquinho isso, sobre essa questão da intervenção federal. Como é que você vê esse balanço, Holliday? De fato, bom, primeiro que eu fiquei muito feliz que esse sujeito aí que quebrou o relógio foi preso, né? Porque realmente é uma pena você ver aquilo. E eu não sei se é porque eu sou historiador, mas eu quase chorei quando eu vi aquele relógio sendo quebrado, que não tem como ser restaurado, né? Às vezes muitas pessoas não entendem o valor daquilo. Foi um presente recebido por Dom João VI da França, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, e é uma obra única, feita especialmente para cá, e só havia uma outra réplica semelhante àquela e não tem como restaurar. É uma perda realmente para o nosso patrimônio histórico e uma perda, inclusive, para o Brasil, né, do ponto de vista histórico. Então, realmente, eu fiquei muito feliz que esse sujeito foi preso. E esse realmente é o caminho para essas investigações. A individualização das ações. Porque até aqui o que a gente estava vendo era uma condenação ampla e sistêmica sem que houvesse uma individualização. Como se todas as pessoas que se manifestaram eu fiquei com uma raiva dessa cena. Isso é um absurdo. Desculpa eu te cortar, mas assim, a impressão que a pessoa não tem noção, sabe? É isso que me revolta. Porque a pessoa não tem absolutamente a noção do que ela está fazendo, do que ela está derrubando, do que ela está quebrando e do patrimônio que acabou de destruir. Mas então, ou seja, merece realmente ficar em cana. Olha a cara do indivíduo aí. Pelo amor de Deus. Isso aí é uma pessoa de bem. Fala. Agora olha só a importância disso. Esse cara, ele tava lá para destruir mesmo, ele queria quebrar as coisas. Mas tinham diversas outras pessoas se manifestando ali que foram pegas de surpresa, que muitas vezes nem sabiam que aqueles atos iam se transformar em atos violentos. E é por isso que é importante essa individualização. Tem gente ali que foi achando que ia ter uma passeata na esplanada dos ministérios, de repente tá gente entrando no Congresso, gente entrando no Palácio do Planalto, gente entrando no STF, e você fica perdido naquela coisa e acaba sendo preso junto. O que tinha na camiseta dele, Holliday? Pelo amor de Deus. O que tinha aí escrito na camiseta dele, ô Fernando? Ô, Holliday, fala aí pra mim. Isso aí mas tava escrito o que na camiseta dele? Fernando Holliday. Vamos lá, ô Holliday. É escrito, sei lá, Bolsonaro presidente, alguma coisa. Olha, eu tenho uma raiva disso. Se der pra gente voltar àquela imagem, Fê, e ir um pouquinho mais em slow, quando ele pega e começa a derrubar o relógio. Que ele pega o relógio e joga no chão. Isso me dá uma revolta, mas essa cena me dá uma revolta, porque, como eu disse e repito, foi um dos patrimônios mais poderosos e valiosos que nós tivemos aqui. Muito bem, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, são 11h30 aqui na Jovem Pan. Nós vamos para o link. Eu queria só repercutir, Fernandinha, se você me permitir aqui, a Maíra quer falar sobre isso, certo, minha querida? Por favor, aqui você tem espaço aberto. Pode desabafar. Eu quero muito falar o seguinte, essa questão de manifestação. Bem, manifestação que pede intervenção militar é atentado golpista. Manifestação dentro do ambiente democrático, respeitando a divisão de poderes, respeitando o devido processo legal. Demanda por intervenção militar é um ato golpista. E isso já estava sendo reverberado há dias em Brasília, na porta dos quartéis. Ou seja, eram pessoas que estavam em porta de quartel
demandando intervenção militar. Isso não é um ato isolado, isso não é um ato passível de ser individualizado nesse sentido, e é assim que eu discordo do deputado, né? Eu acredito que isso faz parte de um processo que envolve os 7 mandatos de Bolsonaro, em que ele fez na Câmara dos Deputados inúmeros discursos elogiando a ditadura militar, elogiando a tortura, ou seja, cometendo crimes de quebra de decoro ao pronunciar frases que denotam um desrespeito absoluto com a democracia, com as instituições configuradas na Constituição Federal. Eu evidentemente discordo da Maíra pelo seguinte: a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente começa a criminalizar ações. De fato, tentativa de golpe de Estado, essas coisas todas são crimes, merecem punição, mas não é a mesma coisa eu interpretar equivocadamente um artigo da Constituição, lá o tal do artigo 142, e falar sobre isso. Não é a mesma coisa do que eu pegar uma marreta, meter na vidraça do Palácio do Planalto, invadir e quebrar tudo. Pera lá um pouquinho. A individualização, ela é essencial nesse caso pelo seguinte: eu posso, por meio de uma interpretação equivocada de um dispositivo da legislação, entender que eu tenho direito a A ou a B. E vou à rua me manifestar, mas me manifestar de maneira pacífica, ou acampar na frente do quartel, ou sair andando na esplanada dos ministérios com o meu cartazinho, etc. Aí eu posso até discutir a criminalização, porque no Brasil realmente nós temos ali limites à liberdade da expressão, até mesmo na própria Constituição. Aí eu posso discutir, aquilo que está no seu cartaz não pode, isso daqui é antidemocrático, tem que ser punido por isso, paga uma multa, uma indenização, alguma coisa nesse sentido. Agora, você tratar esta pessoa igual a outra que invadiu e quebrou um patrimônio histórico único, aí, pera lá um pouquinho, não é a mesma coisa e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós estamos falando de senhoras e senhores de idade. O Distrito Federal lançou, inclusive, uma lista ali com a data de nascimento das pessoas que foram presas. A maior parte tinha nascido na década de 60, na década de 70. Quer dizer, eram pessoas idosas, pais e mães de família. A maior parte deles acharam que estavam indo para uma manifestação pacífica. Se a pauta deles era legítima ou não, essa é uma outra história. Mas dizer que a maioria daquelas pessoas queriam destruir prédios públicos, queriam um ato de vandalismo, queriam praticar terrorismo, é um exagero absurdo e é, inclusive, eu diria até uma ofensa a boa parte das pessoas que se manifestaram durante tantos anos de forma democrática e pacífica no nosso país. O que você acha, Alexandre Borges? Olha, eu já entendi a tática do Holliday. Ele está falando essa coisa da idade porque ele quer em algum momento aliviar o Lula, que tem 78 anos. Então, eu já entendi. Mas não, nós vamos continuar criticando o Lula aqui, tá? Mesmo ele tendo 78 anos. Não, falando sério agora. O que acontece é o seguinte, e eu acho que nós estamos tocando num ponto muito, muito delicado, difícil, complicado, mas importante para ser debatido, que é o seguinte: até onde vai a liberdade de expressão numa discussão mais ampla, mas nesse caso específico. Eu vi um debate esses dias, que foi um bom debate, onde um debatedor estava dizendo o seguinte: olha, nos Estados Unidos a liberdade de imprensa, por exemplo, você tem o partido nazista e o sujeito pode ser nazista e defender, e mesmo assim o direito dele está garantido pela liberdade de expressão. Quando a palavra vai para o outro debatedor, ele deu um argumento que eu achei muito bom, que ele diz o seguinte: ok, você está dizendo isso porque não existe a menor possibilidade do partido nazista tomar o poder nos Estados Unidos. É diferente você defender isso quando é apenas uma questão abstrata, de princípio, de debate, ou quando, por exemplo, você estivesse ali na Alemanha nos anos 20, nos anos 30, e a possibilidade da implementação daquele regime era real, como acabou acontecendo. E aí, aquele incentivo àquela ação toma uma dimensão totalmente diferente. Então, quando a gente fala que, obviamente, em qualquer circunstância, pregar golpe de Estado está errado, é crime, etc., mas existe um agravante, que é quando essa possibilidade é real.
quando você tem pessoas do primeiro escalão do governo, empresários, militares, gente que está embarcando nessa tese golpista, e o Brasil esteve realmente muito próximo de ter uma quebra institucional. Sim. E aí, a tal, entre aspas, opinião, ela, que já é criminalizada pelo pedido de quebra de ordem democrática, ela tem o agravante de estar numa discussão, está dentro de um momento histórico onde essa discussão não é apenas conceitual e abstrata e acadêmica, é a possibilidade real, como houve e como a gente viu até no 8 de janeiro, de que esse movimento havia e que era possível, que o Brasil passou perto de ter uma quebra institucional. E aí, nesse caso específico, a discussão toma ainda outras características mais complexas. A liberdade de opinião, só para concluir, ela tem limite em qualquer lugar do mundo. Mesmo nos Estados Unidos, que estava falando, se você entrar e der uma lida na primeira emenda e depois nos complementos, na jurisprudência, você tem limites. É óbvio, pornografia é uma coisa evidente, tem outras coisas que são limitações e que são, são importantes pela ordem e pela boa convivência da sociedade. Então, nenhuma liberdade ela é ilimitada. Lembra aquele ditado antigo, né? A liberdade total da raposa é a morte da galinha, né?